Obrigado a José Gomes Brito, exemplar procurador de Justiça do Estado, uma carreira brilhante no Ministério Público, professor, amigo, e como vocês acabam de verificar, generoso e exagerado, né? Exagerado por razões de afeto. Né? Então, um prazer meu enorme é estar aqui com vocês, com meus colegas, para nós conversarmos um pouco sobre a soberania do júri e o duplo grau de jurisdição. Eu quero saudar todos os presentes, né? Os advogados, todos, que eu peço licença para fazê-lo na pessoa já referida por José Gomes Brito, de Tilson Ribeiro Santana. Tilson Ribeiro Santana, que para mim, pelo menos, e para muitos outros colegas, realmente um modelo de profissional do direito. Professor também, mas fundamentalmente advogado, é o que mais o caracteriza para mim, exemplo de competência técnica, de comportamento ético e pessoa humana maravilhosa, como amigo, como pai, como irmão. E é por isso que eu, inclusive, escolhi esse tema. Escolhi esse tema também em homenagem a Tilson. E o que essas reflexões que vamos começar agora, todas elas são instigadas e provocadas por Tilson, que pela sua grandeza intelectual tem também um grau de teimosia e de renitência intelectuais altíssimos, tão nobres quanto ele. E eu me senti espicaçado para contrariá-lo. E hoje eu vou aqui fazer, portanto, vou defender algumas ideias que eu tenho certeza que serão objetadas por Tilson, mas por isso mesmo eu quero dedicar a ele tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora. Meus amigos, eu pensei em fazer uma comunicação sobre esse tema em 3 tópicos. O primeiro tópico que eu estou intitulando lembrando o que aprendemos na faculdade, na vida profissional. Um segundo tópico que é dúvidas sobre aquilo que nós aprendemos. E um terceiro e último tópico que é propondo uma compreensão diferente e expondo as razões dessa proposta. Então esse é o roteiro que eu pretendo seguir nessa comunicação sobre o tema a soberania do júri e o duplo grau de jurisdição. Lembrando o que aprendemos, item primeiro, nós aprendemos que o júri ele tem origens até hoje não muito claramente definidas pelos pesquisadores históricos. Há quem as encontre entre os judeus, então teria ele origem mosaica. Há quem o Tribunal Ordinário, o Conselho dos Anciãos, dos judeus, o Grande Conselho. Há quem as identifique na Grécia, não é? Com a Elieia, o Aerópago, mas ninguém duvida de que no processo romano, no direito romano, ele se consolida e assume contornos mais claros, como uma instituição do direito romano, especialmente quando se instituem as quaestione perpetue, né? As questiones perpétuas. Embora outros depois venham dizer que, na verdade, só cá na Idade Média, com o Rei Leão, naquela carta lá de 1215, em que a aristocracia feudal, de alguma forma, se insurgia contra
o governo monárquico, o poder monárquico, o júri teria sido instituído. Mas, na verdade, bem antes já se verificam vestígios ou as origens mais remotas do tribunal do júri. Ora, o que é que a gente aprendeu na faculdade e aprende na vida profissional? A gente aprendeu que, como toda decisão judicial, a decisão do júri ela é recorrível, não é? Todos podem recorrer de decisões judiciais. E se a decisão do júri, portanto, não escaparia a essa regra geral de estar sujeita a recurso. Primeiro, em face do que se chama princípio, garantia, do duplo grau de jurisdição, né, que todos nós aprendemos também. Duplo grau de jurisdição. Depois, porque o próprio Código de Processo Penal, o direito positivado, a nossa lei, estabelece claramente, está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal, que caberá apelo, caberá apelação, caberá, portanto, recurso no prazo de 5 dias das decisões do Tribunal do Júri, em 4 hipóteses. A primeira, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Segundo, quando a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Terceira hipótese, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E a última hipótese, que é a única que nos interessa para essa conversa de hoje, é quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Por que só esta nos interessa? Porque as 3 primeiras hipóteses se relacionam não ao júri, se relacionam à atuação do juiz togado, não é? Então, nós não temos que comentar esse assunto aqui, não é interessante para a abordagem que a gente quer fazer. Somente a da linha D do inciso 3º do artigo 593 do Código, que fala que haverá apelação das decisões quando a decisão do jurado for manifestamente contrária à prova dos autos. Ora, qual é o objetivo desta conversa aqui hoje, da abordagem desse tema? É mostrar que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou, se foi recepcionado, o foi em parte. Eu vou dizer por quê. Então, o que eu pretendo é sustentar de que o artigo 593 do Código de Processo Penal, inciso 3, a linha 3, perdeu o seu fundamento de validade. Ele não se harmoniza com a Constituição Federal e reclama minimamente uma interpretação conforme a Constituição. Esse é o objetivo da abordagem desse tema aqui hoje. Portanto, negar a vigência desse artigo, tal como ele está simplesmente posto no Código de Processo Penal. Quais são as dúvidas? Para isso, nós vamos levantar algumas dúvidas, algumas questões. E é o segundo tópico desse papo, dessa conversa, que é dúvidas sobre o que aprendemos. Primeiro, a decisão, nós dissemos que a gente aprendeu que a decisão do júri, como toda decisão judicial, é recorrível. A primeira questão é, a decisão do júri é uma decisão judicial? A decisão do júri, se for uma decisão judicial, é uma decisão judicial comum? Por acaso o júri é órgão do poder judiciário?
E a resposta, como diria o ministro Marco Aurélio, é desenganadamente negativa. O júri não é órgão do Poder Judiciário. O júri não integra a estrutura do Poder Judiciário. E basta para isso, meus colegas, meus amigos, abrir a Constituição Federal e ver lá no artigo 92 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal, Conselho de Justiça, Nacional de Justiça, o STJ, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados do DLT federal e território. A Constituição é taxativa. A estruturação do Poder Judiciário é essa que a Constituição estabelece. Onde está a referência ao júri? Não está aí. O júri não é órgão do Poder Judiciário. O júri não é órgão do Poder Judiciário. Onde está o júri? O júri está no elenco das garantias fundamentais. O júri está como uma cláusula pétrea da Constituição, que não admite nem a emenda, nem tendente a modificá-la. Está lá, pela regra do artigo 60, parágrafo X lá da Constituição Federal. Então o júri está entre os direitos humanos, entre as garantias fundamentais, entre as garantias da cidadania. É assim que o júri tem que ser visto, não como órgão do Poder Judiciário. Logo, suas decisões não têm que ser tratadas como decisões comuns do Poder Judiciário, porque ele não integra o Poder Judiciário. O júri está no artigo 5º da Constituição, como um direito fundamental do cidadão, como uma garantia do cidadão. E mais do que antes era no histórico das nossas constituições, desde o Império, 24, a República, 91, 34, 37, 46, a falsa emenda, a de 69, travestida em emenda, e finalmente a de 88. Em 88, a instituição do júri, ela sofre um upgrade. Ela sofre um upgrade, porque ela não é mais simplesmente mantida. Disseram os constituintes, não é? Ainda chamados de originários, que eu na verdade não entendo que seja, o que fosse, mas porque, e digo logo por quê, porque eleitos para funções que depois se transformariam em funções legislativas comuns, para mim não é esse que é o poder originário constituinte verdadeiro. Então, mas os constituintes de 88 disseram que é reconhecida a instituição do júri. Não é mais simplesmente mantida, não, ela é reconhecida. O que vale dizer que ela passa indiscutivelmente, a partir daí, sempre foi, mas a partir daí de maneira explícita, a ser um instrumento de exercício de poder político, de poder da cidadania. O Tribunal do Júri é a expressão de um poder do Estado delegado diretamente ao povo. O povo o exerce diretamente, como, aliás, deve ser todo e qualquer poder no Estado democrático de direito. Então é um momento em que esse poder político se materializa, se corporifica no corpo de jurados para julgar os crimes, entre outras tantas atribuições e entre outras tantas competências que lhe podem ser atribuídas, minimamente os crimes dolosos contra a vida. Competência essa fixada também no artigo 5º, como cláusula pétrea da Constituição. Então, portanto, uma hipótese de competência
originária. E isso é importante fixar. No caso de competência originária, a competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Outras que a lei venha lhe atribuir, já será diferente. Mas esta está lá na Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais. Então, primeiro, o júri não é órgão do Poder Judiciário, ele é expressão do Estado junto a um dos poderes de governo, que é o Poder Judiciário. Mas ele não é órgão do Poder Judiciário. Então, as suas decisões não podem ser vistas com a simplicidade com que se vê as decisões judiciais comuns, para que nós possamos refletir se elas estão ou não sujeitas a essas mesmas regras às quais estão sujeitas as demais outras decisões ou as decisões comuns do Poder Judiciário. A segundo argumento, revendo o que nós aprendemos, ou levantando dúvidas sobre o que aprendemos, e o duplo grau de jurisdição? E como fica a questão do duplo grau de jurisdição, que também está previsto na Constituição? E caberia discutir, o duplo grau de jurisdição é realmente um princípio constitucional? Se o for, é um princípio implícito, é um princípio explícito, é um princípio limitado, não é um princípio tão amplo assim? Qual é a extensão desse duplo grau de jurisdição? É apenas uma garantia constitucional? Decorre apenas de um raciocínio da doutrina, da jurisprudência, dos profissionais do direito, de que se a Constituição estabelece em tribunais com competência revisional de decisões de tribunais e órgãos inferiores, é claro que existe o duplo grau de jurisdição, e ele é obrigatório, ele é inarredável, ele é assim absoluto. Já o doutor Tilson me disse, mas doutor Jacques, a soberania do júri, como o doutor Jacques até me chama de doutor Jacques, mas nem eu sou doutor, a soberania do júri não é absoluto. Ele diz isso tudo que ele fala assim com muita eloquência, um orador maravilhoso, e tudo que ele fala com o coração, com a alma, ele faz um bico, sabe? Entendeu? Então digo eu, não é assim que ele faz? Digo eu, o duplo grau de jurisdição também não é absoluto, não. Também não é absoluto, não. E a própria Constituição que diz que não é. Porque a própria Constituição prevê. A própria Constituição estabelece decisões em única instância, sem possibilidade de revisão por outro juízo. Então não é absoluto. Quer dizer, a própria Constituição, e ela pode fazê-lo, excepciona o duplo grau de jurisdição. E não é somente ao prever decisões em única instância, não. É também quando ela estabelece o recurso ordinário constitucional, que não é interponível de qualquer decisão, mas somente daquelas decisões que reduzem, negam, comprometem ou ameaçam a cidadania e os direitos humanos. Se, por exemplo, o Tribunal de Justiça denega uma ordem de habeas corpus, você tem recurso ordinário constitucional, mas não terá o Ministério Público, ninguém mais terá, se o tribunal conceder a ordem. É só se negar. É só se negar. Negando a ordem, negando a mandado de segurança, negando o habeas data, todas as medidas que põem em xeque a plenitude da cidadania, se a resposta for negativa. Se a decisão for denegatória, o cidadão tem um recurso ordinário constitucional. Então não é somente lá que a Constituição excepciona o duplo grau e limita, é também aí. Mas, senhores,
Como é que está enunciada a garantia do duplo grau de jurisdição na Constituição? Veja bem, a Constituição, eu sou péssimo para enxergar de perto, eu não gosto da mídia, mas a Constituição diz mais ou menos o seguinte: aos litigantes nos processos administrativos, judiciais, não sei o quê, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa e os recursos a ela inerentes. Pergunto eu, inerentes a quem? A defesa. Quando a Constituição prevê o duplo grau de jurisdição, não prevê para a acusação, só prevê para a defesa. A Constituição não diz a acusação é ampla, garantida, com recursos a ela inerentes. Não. A Constituição não fala recursos inerentes à acusação, fala recursos inerentes à defesa. Então, os recursos só podem existir em sede criminal. Eu estou falando aqui, esse é um seminário de processo penal. Então, eu não estou falando aqui de processo civil, nem processo de trabalho, eu estou falando de processo penal. Então, o que eu estou dizendo aqui vale para o âmbito do processo penal, que é nossa praia, é nossa seara, entendeu? Então, está lá, com recursos a ela inerentes. E aí, como é que fica, então? Vai sustentar agora que a decisão, o Ministério Público pode recorrer com base no duplo grau de jurisdição? Quem é que ele assegura esse recurso? A Constituição não. A Constituição diz que os recursos são inerentes à defesa. Mas não é só a Constituição, não. Não é só a Constituição, não. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos incorporado ao nosso direito por força da emenda 45 como norma constitucional, com força de emenda constitucional. O que é que diz o Pacto Internacional de obrigatória observância no Brasil? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Diz o Pacto: toda pessoa declarada culpada. Olhem bem, o âmbito subjetivo, olha o âmbito de validez subjetiva, pessoal, da norma jurídica. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior em conformidade com a lei. Toda pessoa declarada culpada, a acusação é pessoa? Pode a acusação ser considerada pessoa e declarada culpada por uma sentença condenatória? Então, senhores, o recurso é unicamente da defesa. Mas não é só esse documento. O Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de São José. A Convenção Americana, Interamericana de Direitos Humanos, também de observância obrigatória no Brasil, diz o Pacto de São José: toda pessoa terá o direito de recorrer da sentença ao juiz do Tribunal Superior. Então, pessoa, mas meu Deus, todo mundo sabe o que é pessoa. Então eu posso afirmar que o recurso é privativo da defesa. Recursos, só existem recursos de decisões condenatórias. Decisões condenatórias. Muito bem. Nos casos de competência do júri, que eu também estou me referindo aqui ao júri. Muito bem. Ora, o duplo grau, diz Rubens Cássara,
que é um juiz carioca, diz ele, o duplo grau de jurisdição como garantia constitucional só se justifica como garantia constitucional, só se justifica em razão do indivíduo que é ou aspira a ser livre. Só. Então não é também um pensamento, não sou eu aqui a defender, nenhum pensamento original. Não estou eu aqui também a defender uma posição escoteira. Eu defendo uma posição que é também sustentada por estudiosos do direito, não somente por mim, com amparo nos pactos internacionais, não é? E até o Supremo, em um momento de lucidez que é pouco na história do Supremo, que não é muito frequente, também vai dizer isso, eu vou mostrar aqui. Pois bem, então diz esse juiz carioca. Ora, e a decisão do júri, sem dúvida que se trata de decisão, a competência do júri, se trata, sem dúvida, de competência originária. Alguém duvida? Alguém pode duvidar que a competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida é a hipótese de competência originária? Só ele pode julgar, ninguém mais. E mesmo Dr. Tilson e a maioria dos profissionais do direito e dos tribunais e de todo mundo, e da doutrina e da jurisprudência, todo mundo, aqui é uma luta de um anão contra um gigante. Dizem que é possível recorrer. Muito bem, mas acontece que é causa de competência originária. Como é o tratamento da Constituição para as decisões do exercício de competência originária? É só abrir a Constituição e olhar. Casos de competência originária, a Constituição não admite o reexame do mérito. Não é possível você reexaminar o mérito em caso de competência originária. E por que no júri é? Todo mundo que se diz tão amante do júri, tão defensor do júri, por que começa com essa fragilização do júri? E quer achar que é possível a revisão de mérito da decisão do júri? Uma decisão no exercício de competência originária? Quando a Constituição excepciona essa impossibilidade de reexame de mérito em casos de competência originária, e ela pode fazê-lo, repito eu, porque só a Constituição pode se auto-excepcionar, e mais ninguém. A Constituição que faz, estabelece o recurso ordinário constitucional, porque recurso extraordinário não é para reexaminar a questão de mérito. Estabelece o recurso ordinário constitucional. Para quem? E a quem é que a Constituição legitima para interpor recurso ordinário constitucional e em que hipóteses? Já disse e repito, somente nas hipóteses de denegação de medidas de valorização da cidadania e da dignidade humana. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. E pergunto eu, em relação ao júri, a Constituição previu algum recurso ordinário? Não previu. E se a Constituição não previu, ninguém mais pode prever? Ninguém mais pode prever. E eu estou criando uma dificuldade para mim mesmo, para enfrentar daqui a pouco. Estou logo adiantando, porque o pensamento é dialético. Não é? A gente está atento a todas as variáveis. Muito bem. Ora, então, o Pacto do São José, o duplo grau é para a pessoa acusada de delito. O artigo 8º fala em pessoa, não em parte. Não se fala em parte. A parte poderá, é a pessoa. Não é parte. A palavra é pessoa.
Então, o que é que nós temos que fazer? Sabe qual é o problema nosso, meus colegas? É que nós somos acostumados a aceitar acriticamente o direito posto. Na maioria das vezes, nós achamos que a formação do bacharel em direito, cada vez pior, é pior em todo sentido, no sentido da qualidade do conteúdo e no sentido da formação política. O que é que acontece? A gente acha que a lei é o critério da verdade. E o que está na lei é indiscutível. E a gente, inclusive, muitas vezes quer interpretar a Constituição pelo Código, o que é um caminho inverso, errado. O certo é o contrário. Nós temos que interpretar o Código pela Constituição. O Código de qualquer lei. Primeiro, a observância da Constituição. E se a lei preexiste a essa ou aquela Constituição, nós temos que ver em que momento ela se harmoniza ou se desarmoniza com a Constituição para continuar valendo ou não. É verdade, doutor Romero? Entendeu? Então nós temos que interpretar o Código pela Constituição. Está aqui Vladimir Aras, está aqui Roberto Gomes, Marcos Melo, Coutinho, Tilson, Rubito, Renato, Wilson França, tanta gente que mexe com o direito, Catarina, em alto estilo, não é? Sabe que o que eu estou dizendo não é nenhuma bobagem. Entendeu? Então, o que acontece? Temos que interpretar o Código pela Constituição, ainda que você possa aí se implicar numa redução de texto ou não redução do texto, mas estabelecer uma interpretação harmônica com a Constituição Federal. E alguém pode me dizer, mas um recurso privativo, eu respondo, não é novidade não, meu amigo. Recursos privativos sempre houve na legislação brasileira. No caso do júri, o protesto por novo júri era um recurso exclusivo da defesa, de lamentável supressão. No momento de enorme retrocesso legislativo nesse país, em 2008, suprimiu-se o protesto por novo júri. Lamentável, mas um dia haveremos de, restaurando a plena democracia, restaurar o velho protesto. O protesto por novo júri, privativo da defesa. Os embargos infringentes e de nulidade ainda hoje permanecem privativos da defesa. Privativos da defesa. Só quem pode opor embargos infringentes ou embargos de nulidade é a defesa, mas ninguém. É a pessoa, não é a parte. E se extrapolarmos a seara dos recursos e partirmos para a seara das ações, nós temos a ação privativa da defesa, que é a revisão criminal, que é a ação rescisória, que no juízo penal se chama de revisão criminal, ação rescisória penal. Só a pessoa condenada pode usar desse direito de ação, e mais ninguém. Então não há nenhuma novidade em eu dizer aqui que só quem pode apelar de decisão do júri é a defesa. Mas aí pode parecer contraditório. Não é? Pode parecer contraditório. Mas não será, não. Mas antes de falar dessa possível contradição e tentar superá-la, não é? Eu chamo aqui, eu trouxe até um acordo, eu acho que eu não tenho mais tempo, tem? Apenas 10 minutos. Eu peço prorrogação logo, para 15 minutos. Já requei a prorrogação. A mulher, eu não vou Se o povo não vaiar, é porque pode. Então, por favor, fiquem calados. Eu trouxe até um acordo no Supremo, mas para poder ganhar tempo eu não vou ler, mas fica aqui à disposição. Dizendo isso que eu estou falando aqui, tá? É aquele, porque até o Supremo tem momentos de lucidez na vida. Um dia teve essa decisão. Bom, mas senhores, além disso, é importante
para sermos fiéis à proposta temática, dizer que a Constituição também atribuiu ao júri a soberania dos seus vereditos. A soberania dos seus vereditos. Então diz lá o artigo 5º, né? Inciso, como é? 50, sei lá. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurar plenitude de defesa, sigilo de votação, soberania do veredito e competência para o julgamento do crime doloso. O que é soberania? Caldas Auletti diz que soberania é qualidade do que não tem apelação ou recurso. Está no vernáculo. E o direito não pode usar palavras fora do vernáculo. A primeira regra de conhecimento e de compreensão de uma lei, a primeira fonte, é o dicionário. Qualquer termo que a gente encontra em qualquer livro de direito, por mais complicado que pareça, primeiro lugar para consultar é o dicionário. E Caldas Auletti está lá, dizendo que soberania é qualidade do que não tem apelação ou recurso. Está errado, Caldas Auletti, então? Está errado. O júri é soberano. Por isso que decide de acordo, e é por ser soberano, que o júri decide de acordo com a consciência de cada jurado e os ditames da justiça. Meus amigos, o jurado não tem nenhum compromisso com a lei, no sentido técnico, dogmático, formal. E é por isso que ele é o único caso em que as decisões não são fundamentadas, prescindem de fundamentação. Veja como ele não tem nada a ver com o procedimento judicial comum, que a gente quer na raça enquadrar, fazer subsumir no júri nos padrões normais de uma decisão judiciária. Não podemos, ele é diferente. Primeiro, o quanto que o juiz togado promete, sob pena do seu cargo e tudo mais, de cumprir a Constituição e as leis. O jurado promete julgar de acordo com sua consciência e com o ditame da justiça. Enquanto que a Constituição, lá no artigo 93, inciso alguma coisa, diz que as decisões todas têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade, vem a Constituição e diz que a decisão do júri é sigilosa. Não tem que fundamentar nada, decida de acordo com o que lhe der na cabeça. Você é livre para decidir. Livre para decidir. Então eu pergunto, como é que você vai controlar uma decisão cuja motivação você desconhece? E isso ficou tão mais... Baudin, falando em soberania, ele diz que soberania tem alguns aspectos, alguns poderes, um deles é julgar em última instância, de Baudin. Norberto Bobbio, em seu dicionário político, não vai destoar. Não vai destoar. Jelinek, MacIver. Temos um pensador brasileiro, Manduca, que ele escreve: reza a Constituição Federal a soberania dos vereditos propagados pelos julgamentos do Tribunal Popular do Júri. Mas, por sua vez, vem o legislador ordinário e estipula que sui generis, que a decisão manifestamente contrária ao usar. Há uma contradição. Nessa esquizofrenia, assim denunciada por Roberto Cante de Lima, do nosso sistema penal, está aí um momento da esquizofrenia. A Constituição diz uma coisa e o Código de Processo Penal diz outra completamente diferente.
Então, diz ele, pela simples leitura, percebe-se a contradição. Soberano é a decisão irrefutável do latim superanus, que está acima, ou seja, é a decisão excelsa. Como se deveria admitir um recurso capaz de modificar uma decisão soberana? Sabe-se que em direito, aí vem aquela questão do absolutismo, do princípio, etc. e tal. Então eu ingresso agora nessa discussão da possível questionamento da irrecorribilidade para a acusação, para depois dizer por que a defesa poderia recorrer em casos de condenação, para superar a contradição que eu já anunciei, a possível contradição que eu anunciei antes. Alguém falaria, mas a gente aprende na teoria do processo, e cuidado com a ideia ou a teoria do processo. Muita gente é a favor de unificar, de achar que é possível uma teoria única para o processo. Outros acham que nem pensar. Outros acham que é possível um pouco aqui, um pouco ali. Mas, na verdade, as diferenças são gritantes. Nós não podemos aplicar cegamente a teoria do processo civil ao processo penal. Não podemos aplicar cegamente. Então, alguém dirá, mas Jackson, não é também garantia do processo, ou regra, ou princípio, a igualdade de tratamento das partes? Não é uma regra a paridade de armas? Como é que você vai admitir que a defesa possa fazer coisa que a outra parte não possa fazer? Onde fica a paridade de armas? Onde fica a igualdade de tratamento? A isonomia processual? Meus amigos, primeiro, que paridade de armas em casos em direito penal e no júri, portanto, nunca existiu. Nunca passou de uma ficção jurídica, de uma fantasia. Primeiro porque começa que a rigor, a ação penal, a rigor, nem se subsume nas teorias da ação, porque ela não é ação. A ação penal é um dever estatal. O Ministério Público não tem direito de ação, ele tem um dever estatal de deflagrar a persecução penal. Pena dele sofrer até alguma represália administrativa ou ética, ou o que for. A ação penal, chamada ação penal, inclusive, é obrigatória. É obrigatória, irrenunciável, indesistível. Então, o que acontece? É um dever estatal. E esse dever estatal é cumprido por quem, portanto, detém a titularidade de provocar o exercício do poder punitivo do Estado. O poder, a caneta de Vladimir, de Roberto, de Brito, a gente tem que ter muito cuidado. Porque esses homens, com uma canetada, agora que ele está aposentado, mas tem uma influência enorme lá dentro. Viu? Então, o que acontece? Um homem desses aqui, com uma caneta, uma lauda e meia, compromete a vida de qualquer pessoa. Claro, de maneira, não é que eles ajam de maneira irresponsável, não. Quando eles têm um caso, quando eles têm interesse, quando há uma infração, há um delito provado, a materialidade é inquestionável, os indícios de autoria são suficientes. Não estou dizendo que eles agem irresponsavelmente, não. Eles agem, graças a Deus. E a grande maioria dos membros do Ministério Público, instituição na qual eu servi e na qual me aposentei, são pessoas da maior sobriedade, da maior seriedade. Mas eu digo que eles têm poder, o Ministério Público tem esse poder. E tem esse poder privativo, ninguém mais tem. Só se ele não cumprir esse dever,
a Constituição autoriza que alguém faça no lugar dele, mesmo assim a qualquer momento, ele tomando susto, retoma de novo à frente da história. Está na Constituição, né? Não está roubando, não está roubando, está lá. Se no prazo X ele não oferecer denúncia, qualquer um poderá, a vítima poderá fazê-lo. É a chamada ação pública subsidiária. E a qualquer momento, oh meu Deus, me der meu dinheiro. Toma de novo à frente. Então ele tem a titularidade, é ele que pode provocar o exercício do poder punitivo do Estado. Por acaso, um de nós que não está lá tem um poder parecido? Não tem. Segundo lugar, as intimações, já foi o tempo, hein, doutor Tilson? Já foi o tempo em que também os advogados tinham o direito de ser pessoalmente intimados. Né, Marquinhos? Hoje só os promotores. Se você não ficar atento ao diário oficial, você está alinhado. E defensor público. Hein? Defensor público é a instituição. E defensor público, porque é do Estado também. Aí, fica mais forte ainda. Mas eu acho que deve ser, eu acho que devia ser todo mundo. Mas se a gente não tiver lá o sistema da publicação, olhando o que passa, o que não passa, você está alinhado. Pede seu prazo, preclui tudo, seu cliente vai para a cadeia, você é processado, ele retalia, ele mata, ele dança. É uma desgraça. Entendeu? Então o que acontece? Você, a intimação lá do promotor, e tem outra coisa. Sai o despacho, sai a publicação do despacho. O juiz absolve alguém, supõe, porque isso acontece também. O juiz absolve, aí publica a sentença. Para efeitos de embargos declaratórios, se o advogado achar que vale a pena prorrogar o prazo para o Ministério Público recorrer e embargar de declaração, ele pega, o prazo dele já está começando a contar dali, da publicação. Quer ele tenha lido ou não. A publicação saiu para todo mundo. Mas o prazo do promotor só vai contar no dia que ele for no cartório e estiver ciente da sentença. Ou que o cartório intima ele e intimá-lo da sentença. Então, é assim. Foi publicado no dia 30 a decisão absolutória, a sentença, né? Mas o promotor só se deu consciente no dia 11. Então, só a partir do dia 12 começa o prazo dele. O meu já acabou. O da defesa já acabou. Então, eu quero que você me diga o que é paridade de arma. A posição cênica do Ministério Público é como está aqui agora. O doutor Roberto Gomes aqui, ó, do lado direito do presidente, aqui na sessão, aqui, ó. Aí agora, nesse episódio do mensalão mesmo, teve um advogado da defesa, na fase da sustentação oral, que eu achei interessante. Que ele dizia assim para o doutor Roberto Gurgel: Vossa Excelência, senta aí, ó, junto do ministro aí, a ele Brito, pode cochichar com ele o tempo todo. Se tiver um problema no processo, na discussão, que Vossa Excelência quiser chamar a atenção, pô, aí, veja isso aqui e tal, veja aqui, aí, veja aqui, tem esse problema, tem esse aqui. Na hora do lanche, se retira com o juiz e vai lá para a sala jantar o lanche, que não deve ser ruim, não, o lanche do Supremo. Vai para lá, fica lá meia hora lanchando, bate papo, conversa, faz tudo o que quiser. E os advogados, por mais famosos que fossem, estavam lá, a 3 ou 4 metros falando ali em pé, quando deixam falar, entendeu? E pode cochichar com o ministro, chegar ali junto de Rosa Weber, Rosinha, veja aqui, minha amiga. Entendeu? Então não tem paridade de arma, não. Além de ostentar uma posição de evidente, no tribunal do júri, ele fica a 1 metro do júri, o advogado fica a 4 metros do júri. Ele ali. Então a posição seria importantíssima na mesa central, então que o advogado não tem essa... Faça um reparo. Faço. Naquele júri em Barreiras, colocaram isso para nós exigimos, ficamos um do lado. Porque nós decidimos, porque é um democrata.
Cobre preto eu não quero essas coisas não. Aí ficou tudo. Você testemunha como foi lá que o senhor colocou a gente lá embaixo? Não tem júri. Não, foi. Ou coloca o Jacques de um lado e eu do outro, em igualdade de condições. Ou não tem júri. A gente ia destituir o juiz e fazer o júri com o outro. Não faria. Por que? Não faria por quê? E por que? Mas você não sabe da história de Pelé? Não teve um lance de Pelé? Não teve um lance de Pelé? Teve. O juiz expulsou Pelé, o público expulsou o juiz. Veio um novo juiz e Pelé voltou para o campo. Está documentado naquele DVD, Pelé Eterno. Entendeu? Bom. Então, agora, se Pelé tem força a fazer isso, imagine o Bombeiro. Mas, senhores, a dupla atuação, o Ministério Público é como se ele tivesse uma dupla personalidade no processo. Porque ele, por exemplo, ele denuncia, ele titulariza a ação, ele recorre ou contra-razua, e depois o Ministério Público ainda vem dar parecer no processo. Ele fala por último na intervenção moral no tribunal, como parecerista, porque chama de fiscal da lei, como órgão de controle. Então ele fala duas vezes, ele atua, ele recorre, ele arrasou, e ele ainda aprecia o caso como parecer. E você tem oportunidade de fazer um contra-parecer para questionar você não tem. Então onde é que tem paridade de arma? Sem falar no poder requisitório que o Ministério Público tem e que a defesa não tem. Ele tem todo o aparelho do Estado. Ele requisita, ele manda, ele decide, ele determina, entendeu? E a defesa não tem. Então, como é que vai se falar de paridade de arma, pelo amor de Deus? Quando se fala em paridade de arma, então, é no sentido de buscar dotar a defesa de armas iguais à da acusação. Ora, como é então que se socorre, como é que o sistema compensa ou busca compensar o cidadão dessa desigualdade de tratamento? Procurando instituir limites à atividade acusatória quanto ao uso do poder. Esse limite é que constitui uma reserva da cidadania. E o que aconteceu recentemente, em 2008, com a reforma da Lei Processual Penal? Os congressistas, eles instituíram um quesito obrigatório de absolvição no júri. Questiona-se a materialidade do fato, questiona-se a participação, a autoria, e agora o júri é obrigado a responder um quesito. O júri absolve o réu? O júri absolve o réu? Então veja, afirmada a materialidade, afirmada a autoria e a participação, a decisão não foi contrária à prova dos autos. Não foi contrária. O Ministério Público não sucumbiu, porque provou a materialidade do fato e provou a autoria. Provou a autoria. Não há sucumbência. Aí vem o terceiro quesito, o júri absolve o réu e o jurado absolve ou não. Aí é o problema da capacidade julgadora do júri valorativa no exercício da sua íntima convicção e livre valoração das provas. O júri não está obrigado ao princípio da persuasão racional, nada disso. O júri julga com ele mesmo. Com ele mesmo. O júri absolve. Aí você vai dizer o quê? Que houve recurso, decisão manifesta, como no caso do taxista, tio. Vai dizer que a decisão foi manifestamente contrária, porque o júri absolveu no terceiro quesito, depois de afirmar a materialidade e a autoria? Onde é que está? Como você pode? É quase uma petição de princípio. Como é que você pode demonstrar que a decisão foi manifestamente contrária à prova, se você não sabe por que o júri decidiu daquela maneira? O júri pode ter absolvido porque gostou do olhar do taxista.
porque gostou do penteado dele. Não importa, não importa. Nesse mistério que é o encontro e o desencontro humano, tão bem retratado por Roland Barthes em fragmentos de um discurso amoroso. Não é? Quando ele diz que ninguém sabe o que é que nos leva a ficar com alguém, a gostar de alguém, a nos aproximar de alguém. O jeito de andar, o perfume, o meneio, o jeito de soltar os cabelos, não é? Tantas mulheres que passam pela vida da gente, mas por que você acaba fixando nenhuma? E o que será nela que lhe atraiu? A mesma coisa mulher com homem, ninguém vai saber. É o nariz que é um pouco mais para baixo, mais para cima, é a orelha que de vez em quando balança. Ninguém sabe o que é, o mistério do encontro, o mistério insondável e impenetrável do encontro. O júri também tem seu mistério. Ainda que você quer que existe lá o júri hoje, como se quesitava antigamente, legítima defesa, o júri defendeu-se de uma agressão, essa agressão é injusta, essa agressão é iminente, era atual, usou o meio necessário, usou moderadamente, excedeu, não excedeu, para depois, mas o quesito obrigatório tem que ser feito. Então, mesmo que você quesite sua tese específica de defesa, com ação irresistível, está em necessidade, exercício regular, o que for, qualquer excludente de ilicitude, o juiz é obrigado a perguntar, o júri absolve o réu. Por quê? Veja você então, que o júri pode afirmar a materialidade, o júri pode afirmar a autoria, o júri pode negar legítima defesa, pode negar qualquer tese e ainda assim absolver o quesito obrigatório. Ainda que você quesite tudo quanto é tese de defesa, o júri pode absolver, porque ele não está limitado ao que as partes colocam. Lembra o matador de feira? Que muita gente aqui não tinha nem nascido na época. O matador de feira, doutor Tio. Marquinhos já pegou esse cara. Coutinho não, Coutinho devia estar trocando fralda nessa época. Mas que o homem diz que matou, diz como matou, o promotor diz que matou, a defesa diz que matou, o que a defesa quer é um homicídio privilegiado, ele diz que matou, são 3 séries de quesitos, e o júri não. Fulano de tal no dia tal, usando de tal instrumento, produziu em Beltrano as lesões corporais descritas no laudo do exame cadavérico de folha. O júri não, 7-0. Oxente, ele disse que foi ele, todo mundo disse que foi ele, a defesa disse que foi ele, o júri não. Segunda série de quesitos, o júri não. Terceira série, o júri não. Apelo, decisão manifestamente contrária. Tribunal, novo júri. Aí novos jurados, novo tudo, o homem confessa de novo, a defesa diz de novo que foi ele, a acusação diz que foi ele de novo, e vem a primeira série de quesito, e o homem no dia tal usando tal operação, o juiz, não! 7-0. E o juiz não, 7-0, e não 7-0, e acabou, não tem mais recurso. E agora? O júri é isso? O júri é isso. O júri, é por isso que o júri é soberano. O júri é soberano. Agora, não, mas acontece que, se recorrer, o tribunal não substitui, não. O tribunal manda novo júri, em respeito à soberania. Ah, por amor de Deus, me façam um mingau. Me façam um mingau. É melhor do que comer essa conversa. Não estou comendo essa farofa. Eu não posso comer essa farofa. Querer sujeitar uma pessoa a um outro julgamento, vou acabar. Vou acabar porque eu tenho que obedecer aquilo que eu cobri. Ouviu? Obedecer, fazer um novo julgamento, que não é mais o mesmo júri, não é mais a mesma coisa, não come essa farofa não. Então não me convence, data veia no doutor Tilson, que o fato do tribunal estar limitado a mandar para o novo júri significa respeito à soberania. Por isso que eu quero divergir aqui de meu querido amigo Paulo Queiroz, que escreveu um artigo em sentido contrário, mas acho que ele se equivocou. Gostaria muito que ele estivesse aqui para discutir, mas ele não está, não vi por enquanto. Muito bem, senhores, eu vou terminar e vou pular o que eu tinha aqui. Eu trouxe também a contribuição de Serrano Neves, que defende esse mesmo ponto de vista. Serrano Neves, além de Manduca, Serrano Neves tem um trabalho interessante sobre essa questão do júri. Vossa Excelência já ultrapassou muito. E eu já não vou mais ultrapassar, Deus me livre. Eu só quero dizer, só para terminar mesmo, eu só quero dizer o seguinte, que o grande problema, só para terminar o terceiro item que eu prometi,
propondo uma compreensão diferente. Assim, em vez de falar, eu vou ler, porque é uma folha só, aí eu não me corro o risco de ficar me perdendo. A história do sistema penal revela interminável contraposição entre duas posturas, contenção e expansão do poder punitivo, o que na linguagem de Boaventura, analisando a modernidade, seriam os polos da emancipação e da regulação. Em nossa formação, predomina o polo regulador, não é? O polo regulador. Temos uma educação positivista formal, dogmática fechada, e a busca pela legitimação e relegitimação constante do sistema. Nos últimos 30 anos, é notável a expansão do poder punitivo global, os clamores pelo terrorismo, não sei o quê, papapá, cadeia, Boris Casoy, isso é uma vergonha, cadeia, impunidade, a gente começa a acreditar nessas coisas. Você tem medo de sair na rua porque acha que você sair vai morrer, vai ser assaltado. Essa indústria do terror, essa indústria do medo, não é? A quietificação, não é? Bom, então tudo isso é o que acontece, é o que caracteriza a chamada sociedade de risco. Nós deixamos de ser uma sociedade cidadã para sermos uma sociedade do risco. Então a gente vive com medo. Nós comemos medo, jantamos medo, tomamos medo no café da manhã, e a nossa vida é achar que todo mundo é ruim, que ninguém mais presta, que todas as desgraças vão acontecer a qualquer momento. Muito bem, então acontece que isso reclama uma expansão do poder punitivo. Mas eu não vou mais ler não, eu só vou dizer o seguinte, que a expansão do poder punitivo é o maior atentado contra o Estado democrático de direito. Eu só faço um apelo. A Constituição autoproclama o Brasil como Estado democrático de direito. Senhores, eu vou terminar só lembrando o que é um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito é aquele Estado que, além do Estado normal de direito, se submete ao próprio direito que cria, quer dizer, o Estado é criador do direito, mas é também sujeito, submisso a esse mesmo direito que ele cria. Mas o Estado democrático de direito é muito mais. Por que o democrático de direito? Porque o Estado democrático de direito é aquele que minimiza a sua intervenção na liberdade humana. É aquele que maximiza os seus deveres de cuidado, de proteção da cidadania. E minimiza, portanto, o poder punitivo. Nós não viveremos no Estado de direito enquanto não tivermos o poder punitivo limitadíssimo. Ampliar o poder punitivo é o maior perigo para a democracia. E é por isso que defender a irrecorribilidade das decisões absolutórias do júri, para mim, significa contribuir um pouco para conter o poder punitivo do Estado e, portanto, reforçar o Estado democrático de direito. Desculpem pelo excesso de tempo e agradeço muito a atenção.